Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Casa Velha, de Machado de Assis. Quem acompanha o canal já sabe que nós veremos tintim por tintim o que tem em cada capítulo aqui, além de fazermos toda a análise da obra. Então vem comigo que é sucesso! Caso você vá comprar algum produto pela Amazon, não precisa ser necessariamente um livro, qualquer produto, peço para que você compre pelo link do nosso canal, que está aqui no box de descrição, pois assim você nos ajuda sem pagar nada mais por isso. Gente, vamos falar então sobre Casa Velha. Casa Velha foi inicialmente publicado em folhetim. Isso era muito comum na época, muitos dos livros do Machado foram publicados assim, e ele saiu no jornal A Estação entre janeiro de 1885 e fevereiro de 1886. Só que o que aconteceu? Diferentemente de outros livros do Machado, depois de ter saído em folhetim, ele não saiu em livro, ele ficou esquecido por mais de 50 anos. E foi a biógrafa Lúcia Miguel Pereira quem reuniu todos os números, todos os capítulos, todos os folhetins para conseguir ter Casa Velha completo e publicá-lo em 1944. A gente costuma dizer que o Machado é dividido em duas fases. A primeira, que é mais tradicional, que é uma fase assim de transição entre romantismo e realismo. Então, uma fase em que há algumas características do romantismo e uma fase do realismo puro ali, entre aspas, do Machado, com Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas, os livros mais famosos dele. Onde se enquadra o Casa Velha? Casa Velha, a gente costuma dizer que é um livro intermediário entre as duas fases. Ele vai trazer muitas características do próprio Dom Casmurro, como veremos aos poucos. Mas antes de fazermos a análise, vamos ver tintim por tintim o que acontece nesses 10 capítulos que teremos aqui? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro nós falaremos sobre o conteúdo do livro. Claro que eu pararei para fazer alguns comentários necessários para o entendimento de certas partes, mas assim que a gente terminar o resumo é que a gente faz a análise, beleza? Vamos começar então? O capítulo 1 é o único que recebe título, que é Antes e Depois da Missa. Todos os outros serão sem título. Já de início, o que nós percebemos? Narrador em primeira pessoa. E esse narrador é um velho cônego da Capela Imperial. Esse narrador é um padre que não vai aparecer com o nome aqui pra gente. Ele diz que não deseja ao maior inimigo o que lhe aconteceu em abril de 1839. Então, olha o tempo da obra aparecendo aí pra gente. Em 1839, o tempo em que a história vai se passar. Aí ele nos diz também que depois de ter lido as memórias que outro padre escreveu, um tal de Luiz Gonçalves dos Santos, o padre Perereca, com relação ao tempo do rei, ele achou tão ruim, mas tão medíocre, que ele mesmo decidiu escrever sobre o primeiro reinado, sobre o reinado de Dom Pedro I. Ou seja, ele diz que pode fazer coisa melhor do que aquele outro padre tinha feito. Já meio que se acha, arrogante, o que ele faz é ruim, o que eu faço vai ser bom. Já tá aí aparecendo um pouquinho das características do padre pra gente. E aí então ele começa a procurar materiais para escrever esse livro quando falam para ele sobre a Casa Velha. Uma grande propriedade muito rica ali no Rio de Janeiro, cujo antigo dono, já falecido, tinha sido ministro de Estado. Ou seja, lá nessa Casa Velha tinha muitos papéis importantes que poderiam ser úteis para
o objetivo desse padre, né, de escrever sobre a história do primeiro reinado. A propriedade era tão rica, gente, que tinha até capela própria para o uso da família e, lógico, né, para as pessoas que viviam por ali com diferentes posições dentro da capela, é lógico, de acordo com o poder, e tinha inclusive um padre contratado para ir rezar missa lá aos domingos, que era um padre Mascarenhas. O padre narrador conversa com ele e ele acha que a dona Antônia, a Nhantônia, que era ali agora, né, a viúva desse ex-ministro, a grande proprietária dessa casa velha, que ela não permitiria que alguém estranho fosse mexer nos papéis do marido, porque estava tudo guardado, e além disso, assim, havia uma certa veneração à memória do ex-marido, então aquela figura intocável e tudo mais. De fato, há muita resistência da dona Antônia em aceitar o nosso padre narrador, mas aí um dia ele acaba acompanhando o reverendo Mascarenhas. Na visita nós vamos vendo como a dona Antônia governava tudo ali na casa velha, no sentido de mandar mesmo. Tudo girava em torno das decisões dela e todo mundo queria agradá-la. Então tem muitos familiares em torno dela, muitos agregados, aquela figura típica do século XIX, que não é da família, mas está ali vivendo do benefício que a família lhe oferece, a família sustenta esses agregados, como a gente tem também muitos escravos. E ali na própria capela a gente tem a sepultura do ex-ministro. Então, assim, meu Deus, né? Tudo circulando em torno daqueles que tinham o poder e tomavam todas as decisões. A dona Antônia como se fosse ali uma imperatriz da Casa Velha. O padre Mascarenhas vai apresentar o nosso padre narrador ao Félix, que é o filho da dona Antônia. O Félix tem mais ou menos 20 e poucos anos, simpático. Também o padre narrador é apresentado a um sobrinho dela, o Eduardo, ao coronel Raimundo, que era um velho parente, uma tia idosa do Félix e outros que viviam por ali. Então vocês estão vendo quanta gente rodeando a dona Antônia, né? Vivendo ali em torno dela, querendo agradá-la, até que finalmente o padre é apresentado, a senhora da casa, a dona Antônia, e ela já o intima a comer com eles. Lógico, de cara ele não vai falar sobre o objetivo dele. Primeiro era necessário agradar a dona Antônia, agradar a família, para que ele pudesse atingir o objetivo dele. Gente, é isso que ele vai fazer, tentar agradar todo mundo. Então, olha a manipulação, a certeza desse padre, ele não é nada ingênuo. Após o almoço que conversam sobre o projeto e o padre consegue autorização sim para mexer nos papéis. A dona Antônia lhe conta que praticamente tinha saído poucas vezes da casa velha, que não se sentia muito à vontade fora dali. Conversa vem, conversa vai, é o Félix quem acompanha o padre à biblioteca, onde ele vai trabalhar, onde ele vai reunir os papéis. E ali o padre vai olhando os livros e acha um exemplar, uma edição da História Fiorentina, de Vark, de 1721. Gente, o padre não tinha lido esse livro, mas ele sabia que em algumas edições faltava, em alguns exemplares faltava ali a última página por conter algo sacrílego. Então o padre queria se mostrar culto, né, para o Félix, conquistá-lo, subjugá-lo. O padre pega essa edição, nossa, olha uma edição de tal livro, será que tem a última página? Folheia, diz que tinha e que o Félix não deveria ler aquilo de maneira nenhuma. É um comportamento estratégico aí do padre para se mostrar culto e
e também para ter o Félix subjugado, impressionado, né? Nossa, olha como esse homem sabe o que ele está fazendo. Gente, é só falarem para você que você não pode ler alguma coisa que você pode ler. Aí no livro não vai aparecer, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês entenderem melhor o que é que tinha nessa última página, que com certeza o Machado sabia, com certeza. Esse livro, História Fiorentina, conta a história da cidade de Florença, da Itália. E nessa última página, o que que havia? Um episódio de estupro de uma pessoa da sociedade. Então, uma pessoa da sociedade estuprou um jovem bispo que acabou se suicidando. Então, olha, né, o que estava nesse livro, uma grande crítica à igreja, não é verdade? Bom, mas isso não aparece explicado no livro Casa Velha. O padre era jovem, o padre narrador, em torno de 30 e poucos anos, e ali já foi julgado como, sabe, como um grande conhecedor, e ele sabia o que ele podia mostrar, o que ele não podia mostrar, das coisas que ele lia. Então o Félix vai lá, mostra onde está tudo. Ali na biblioteca havia um retrato grande do ex-ministro, que o padre acha parecido com o Félix, e havia também um retrato de Dom Pedro I. 3 dias depois, o padre começa o seu trabalho e assim ele acaba dizendo que fica um pouco acanhado de ficar na biblioteca, pede para ficar sozinho na biblioteca, pede para o Félix ajudá-lo e assim, sempre que pode, o Félix está por ali e eles vão ficando cada vez mais próximos. O próprio Félix se autodenomina sacristão do padre. Um dia, quando o Félix não estava com o padre na biblioteca, o Félix estava na roça, a dona Antônia vai conversar com ele. Ele faz um pedido. Olha, outro dia você comentou que queria fazer uma viagem à Europa. Por favor, convide meu filho Félix para ir com você. O padre estranha, né? Afinal de contas, fazia pouco tempo que ele estava ali. Imagina alguém te oferecia aí uma viagem paga para a Europa. E estranha, por que a dona Antônia ia querer que o Félix viajasse com o padre? E a dona Antônia diz que o Félix se recusava a viajar, dizia que não queria se separar dela. O padre até pensa que o Félix podia ter alguma doença, mas a dona Antônia diz que não. Bom, algum segredo tinha aí, né? Depois de alguns dias, o padre comenta com o Félix sobre essa viagem. O Félix estranha, já percebe que foi a mãe dele quem pediu. Diz que não queria se separar dela, mas acaba dizendo que vai pensar. Até que num outro dia, o padre vê da biblioteca da janela uma moça sorridente chegando, uma tal de Lalau. O que nós notamos, gente? Cada vez o padre está mais envolvido nos assuntos da família e menos envolvido lá na história do primeiro reinado, né? Terminamos o capítulo 1, comecemos o 2. Vamos saber um pouquinho mais sobre a Lalau, que é um apelido. Na verdade, o nome dela é Cláudia. Ela era uma moça novinha, provavelmente não tinha mais que 17 anos. Muito bonita, travessa. Gente, ela é muito travessa, mas ela é muito boa. O padre a contempla por alguns instantes da janela. Ela já não tinha mais nem pai nem mãe. Vivia na casa de uma tia, praticamente nasceu na Casa Velha. Seus pais estiveram por lá muito tempo como agregados. E a própria Lalau nada mais é que uma agregada. O pai dela se chamava Romão Soares e tinha exercido o ofício de mecânico. Antes disso, tinha pertencido à guarda da cavalaria de polícia. A mãe se chamava Benedita Soares e era filho de um escrivão da roça, e todo mundo vai dizer que a mãe dela era muito, muito, muito linda. Então a menina vive às custas da dona Antônia, que assumiu a educação de Lalau em 1831, que foi quando ela ficou órfã. Então, apesar de ser pobre, a Lalau teve uma educação de gente rica. Ela foi educada pela dona Antônia
E assim, a Dona Antônia gosta muito dela e a Lalau também gosta muito da Dona Antônia, de todos da Casa Velha. Ela ama, a Lalau ama sinceramente a casa e a família. Ao se sentir responsável pela Lalau, a Dona Antônia tinha um pouco de medo pelo destino da menina, porque com uma outra agregada, o que tinha acontecido? Tinha sido seduzida por um saltimbanco e o medo da Dona Antônia era que isso também acontecesse a Lalau. A menina vai se aproximar do padre, chega a ir à biblioteca para conversar com ele assim. Não parece que ela está conversando com o padre, porque ela chega a ficar meio brava com ele, meio brincando. Mas assim, né? Isso era natural dela. Eles conversam muito e em um determinado momento ela olha para o quadro do ex-ministro e fala meio que para si mesma, muito parecido. Assim a gente termina o capítulo 2. No 3, aquela frase da Lalau fez com que o padre tivesse uma desconfiança. Qual? Que a moça fosse apaixonada, pelo Félix. O padre chega a pensar que a menina e o Félix podiam ser namorados. Sente um grande contentamento. Só que aí ele se lembra que ele viu indicações, indícios por parte da Lalau, mas não viu por parte do Félix. Imagina, e se a menina não fosse correspondida? Fica pensando nisso. E aí ele mesmo comenta com a gente que ele não era tão historiador quanto imaginava, porque a história que ele trouxe não foi a de Dom Pedro I, mas essa que ele vai contar agora, que facilmente ele percebeu que o Félix também gostava da Lalau e que todas as vezes que os olhos do Félix se encontravam com os olhos dela, ela se tornava mulher. Ela deixava de ser menina. Aí o padre se lembra do pedido da Dona Antônia de levar o Félix para a Europa. Mas se a Dona Antônia gostava tanto da Lalau, ela não aprovaria esse relacionamento? Fica aí uma pulga atrás da orelha. Num outro dia, a menina começa a conversar com o padre e aí ele pergunta, né, num tom bastante descontraído, se ela se lembra de sua mãe. Ela fica séria, diz que é lógico que ela se lembra da sua mãe, tão boa, tão preocupada com ela. Inclusive, ela acha que a mãe morreu por causa dela, porque adoeceu cuidando dela, cuidando de uma febre que a Lalau teve. Coisa que, lógico, que o médico negou. E a Lalau disse que daria tudo para ter sua mãe de volta, para estar com ela novamente, mas pede para que o padre não conte nada do que ela falou, a Antônia, porque ela estava feliz ali, estava bem ali, era muito agradecida e temia que, ao ouvir o que ela tinha falado, ao saber do que ela tinha comentado, a Antônia podia achar o contrário e isso ela não queria que acontecesse. Depois da saída da Lalau, chega o Félix para conversar com o padre. Então, o padre trabalhar que é bom nada, né, gente? E o Félix comenta que queria seguir a carreira do pai, pergunta o que o padre acha e tal, né? Qual era a opinião dele. Conversam um pouco, nós vemos algumas coisas históricas do período, né? Nós estamos no período do regente, porque o imperador ainda não tinha a idade da Constituição para estar de fato no poder. E o padre comenta com o Félix que a Lalau tinha estado ali e o moço fica todo curioso para saber o que ela tinha feito. O padre, sabe aquilo de jogar o verde para colher o maduro? O padre comenta que teve a ideia de casar a Lalau e o Félix fica todo surpreso. O padre chega até a pensar que o Félix tinha más intenções com a menina, que queria, né, usar, abusar, mas não assumi-la num relacionamento. Isso atormenta demais o narrador. Chega a pensar que até seria por isso que a Dona Antônia queria que o filho
fosse para longe dali. Porque, gente, há um abismo social entre o Félix e a Lalau. O Félix é filho do ex-ministro, grande proprietário de terras, poderoso. A Lalau é pobre. A Lalau não é de uma família de nome. Ela é só uma agregada. Só uma agregada. Aí nós começamos a achar meio estranha, né? Toda essa preocupação do padre com os sentimentos de Lalau. Aí tem. O padre acabou adoecendo, ele constipou-se, apanhou uma febre, ficando 5 dias de cama. É ao final do repouso que o Félix vai visitá-lo lá na casa dele, pedindo desculpas, disse que não tinha vindo antes porque não sabia da doença do padre, senão já, né, estaria ali desde o início, e diz até que a Lalau e a Dona Antônia estavam muito preocupadas e que ele deveria ter ficado na casa velha, que ele ia ter as duas ali para cuidar dele e tudo mais. E o padre acaba dizendo que durante o período em que ficou doente, pensou muito na Lalau e pensou em casá-la com Félix. Aí o Félix vai confessar que ele e a Lalau se amam, mas que a mãe queria casar a menina com um tal do Vitorino, que era o filho do cejeiro que conserta as carruagens ali para a família da Dona Antônia. Ou seja, a Dona Antônia queria casar a Lalau com alguém da mesma condição financeira que ela. Mas, em questão de educação moral, em questão de educação como um todo, esse Vitorino estava bem abaixo da menina. Então, o que o Félix acredita? E conta pro padre que a mãe, Dona Antônia, não aprovaria o relacionamento entre ele e a Lalau. Coisa que o padre acha que não, porque a Dona Antônia gostava muito da Lalau e tal. O Félix chega a dizer que acha que a mãe queria que ele fosse à Europa e queria que a menina se casasse com o Vitorino exatamente para separá-los. Então, gente, o que nós vamos notando aqui? O agregado é muito querido, muito amigo, mas na hora do casamento, nada de se casar com o agregado, não. Se casar com alguém da mesma condição social. Para ser esposa do filho dela, né, o grande herdeiro, isso a Dona Antônia não queria, não. Bom, o que o padre faz? Compromete-se, então, a ajudar o casal. E é assim que a gente entra no capítulo 4. E o padre vai dizer algo algo que a gente já desconfiava. O padre diz claramente que também estava apaixonado pela Lalau. É isso mesmo, gente. O padre está apaixonado pela menina. Como não podia viver esse amor, já que era padre, até estava sentindo um ciúminho, ele decide ajudar o casal a ficar junto. Será? Vamos ver. Capítulo 5, capítulo 4 é bem curtinho. Capítulo 5. A Lalau, vamos acompanhar aí a Lalau, que é conversando com o cineiro, que era o Gira, um preto velho, meio doido. Gente, ela era a única que conversava com ele e ouvia suas histórias, dava moral pra ele. A gente vê como a Lalau é boa e como ela anda, né, entre os dois mundos, entre o mundo dos ricos e o mundo dos oprimidos. Ela faz aí esse intermédio. E aí a Dona Antônia chama o padre para conversar. Primeiro porque ela queria que o padre tirasse da cabeça de Félix a ideia de ser deputado, e segundo, porque o padre tem que levar o Félix para Europa. Aí o padre disse que o Félix é muito moço, é muito caseiro, que talvez a solução para que ele fosse para a Europa seria enviá-lo casado. Casado com quem? Casado com a Lalau. A Dona Antônia já disse que não, de jeito nenhum. Era necessário que o filho se casasse com alguma aliança de família. Aquilo não era conto de fadas, não, em que o príncipe se casa com uma roceira.
Olha a Dona Antônia mostrando pra gente quem ela é de verdade. Então, gente, fica claríssimo que apesar da educação que a Lalau recebeu, como pobre e agregada, não serve, na opinião da Dona Antônia, como esposa para seu filho. A Dona Antônia continua defendendo o casamento da moça com o Vitorino. A Dona Antônia era muito esperta, ela já tinha também percebido esse encantamento do padre com a moça e como o considerava um amigo da família. Olha o padre, né? Pouco tempo ali na casa já tá best friend. Tenta fazer um acordo com ele. Ela acha que o Vitorino não era no mesmo nível da Lalau, não tinha o mesmo grau de instrução que ela, inclusive ela acaba confessando, não muito contente, que tinha querido esse casamento até para punir a menina por ela querer estar com o filho dela, né? Como assim? Uma pobre como ela querer o filho da Dona Antônia. Então o padre e a Dona Antônia poderiam arrumar um outro noivo para a menina, que estivesse à altura dela, mas que não fosse o Félix. O Félix não. O padre argumenta muito, mas não adianta. Tanto que ele chega a desconfiar que a Dona Antônia está escondendo algum segredo ali. O que será? Assim terminamos o capítulo 5 e começamos o 6. No capítulo 6 a gente acompanha o que acontece no dia seguinte. Havia muitos hóspedes na casa velha. Coronel Raimundo, a baronesa, umas moças. Dentre essas moças, a senhorinha, que era a neta da baronesa. E o coronel Raimundo acaba sugerindo que o Félix se case com essa senhorinha. E a Dona Antônia parece super aprovar isso, né, gente? Uma moça bonita, muito rica, herdeira única de fazendas e muita grana. E era uma menina completamente diferente da Lalau. Séria, de maneiras pausadas, não tinha aquela espontaneidade da menina. Nem Lalau, nem Félix parecem felizes com essa nova situação. Chegamos então ao capítulo 7, um dia em que o padre acaba indo mais tarde à casa velha, devido às notícias que tinham vindo do sul, a da rebelião. Gente, mais uma contextualização histórica. A rebeldes no Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui da Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, que ocorreu contra o governo imperial brasileiro. Tinha caráter republicano essa revolução. Bom, mas para Dona Antônia, essa rebelião não importava não. O que importava era a rebelião que ela tinha em casa. Isso era muito mais importante. E assim, conversa vai, conversa vem, ela acaba falando de uma causa absoluta que impedia a união do Félix com a Lalau. Ela não diz, mas o padre acaba desconfiando que Félix e Lalau são irmãos, que o ex-ministro também era pai da menina. A Dona Antônia não confirma com palavras, mas faz um gesto afirmativo com a cabeça. Gente, diante disso era necessário realmente separar, né, o Félix da Lalau, porque irmãos. Poxa, aí era uma relação incestuosa. Isso não podia acontecer. Se eles eram irmãos, se ambos eram filhos do ministro, eles não podiam ficar juntos mesmo. Muito triste aí. E aí, né, a gente vai vendo os detalhes. O próprio coronel Raimundo tinha dito que o ex-ministro era maroto com as mulheres. 3 dias depois, o padre conversa com o Félix no passeio público e conta que a Lalau é sua irmã e que eles não podiam então ficar juntos. Gente, a gente pensa que o Félix vai, nossa, fazer um barraco, mas não, ele aceita, se conforma, sofre, e aí o mais provável seria que ele se casasse com uma sinhazinha. No capítulo 8, o padre demora um pouquinho para voltar à casa velha, volta dias e dias depois, encontra a Lalau
triste, muito triste. E o Félix pede para que ele faça uma intervenção. Aí ela chora, diz que não tem avó baronesa, que não passa de uma agregadazinha, questiona porque Félix fingiu que gostava dela, porque ele a enganou. E aí, né, o padre é obrigado a dizer à menina que não era nada disso. O motivo é que o ministro era pai dos dois e eles eram irmãos. Dias depois, o padre conversa com a dona Mafalda, que era a tia com quem a Lalau vivia, e assim, essa dona Mafalda estava estranhando o comportamento da sobrinha, que queria evitar ir à casa velha, que dizia que elas eram pobres de verdade, então elas tinham que viver de acordo com a condição social delas. Já na casa velha, a dona Antônia diz para o padre que a viagem à Europa é desnecessária porque o Félix ia se casar com a Sinhazinha e que estava então tudo resolvido. A Lalau não quer nem saber de ouvir falar em casamento. Ela decide que ela vai ficar sozinha, que ela vai trabalhar para se sustentar, para sustentar a tia e para não depender de ninguém. O padre chega a dar a ideia para Dona Antônia, para, como a Lalau era filha do ex-ministro, para dar uma propriedade para a menina, né? Fazer alguma doação, alguma coisa do tipo, para resguardá-la. A Dona Antônia concorda e tudo mais, e pede inclusive o padre dizer para a menina voltar para a casa velha, porque ela gostava muito da Lalau, estava com saudades dela. Aí o padre meio que estava assim terminando o seu trabalho com os papéis da casa velha, quando encontra do nada assim um bilhete do ex-ministro, gente, para uma mulher. Falando de uma criança, pedindo para que a mulher não pensasse mais no anjinho. O que será que isso queria dizer? O padre fica com a pulga atrás da orelha, fica transtornado, muito confuso, porque anjinho, gente, parece ser uma criança, né? Um neném que morreu. E é com a tia da Lalau, é com a dona Mafalda, que o padre vai conversar. Gente, a tia da Lalau vai deixar claro que Félix e Lalau não são irmãos de jeito nenhum. Meu Deus, quanta fofoca nesse livro. Por quê? Porque quando o ex-ministro conheceu a mãe de Lalau, a Lalau já tinha 3 meses. Tinha sido quando eles vieram da roça. Então, houve sim, de fato, uma criança. O ex-ministro se envolveu com a mãe da Lalau, mas essa criança morreu com poucos meses de vida. Não é Lalau. Lalau e Félix não são irmãos. Lalau já existia quando o ex-ministro conheceu a mãe da moça. Bom, o padre conta tudo a Dona Antônia. Vai ser um choque para Dona Antônia, porque ela não sabia que o ex-marido tinha tido um caso. Gente, era mentira aquilo. Ela concordou com a cabeça quando o padre falou que a Lalau e o Félix eram irmãos, mas era só para afastar os dois. Era uma mentira, algo que foi bom para ela naquele momento. E Dona Antônia, hein, gente, foi bem punida aí pelo que fez, ela que idolatrava a imagem do marido. O marido não era santo, coisa nenhuma, tinha sido infiel e ela nem sabia. Aí ela se sente punida, logo ela que adorava tanto a memória do marido, acaba dizendo para o padre que passado é passado, que diante disso tudo, ela aceita, ela consente o casamento do Félix com a Lalau. O padre conversa com o Félix, que fica eufórico, quer voltar com a moça. Aí conversa com a Lalau, só que a Lalau não. A Lalau diz que nada está alterado, que ela não pode se casar com o filho do homem que envergonhou sua família. O padre argumenta, mas não adianta. Ela não muda de ideia, não cede aos argumentos nem do padre, nem do Félix, nem de sua tia. Então, aí a moça acaba aceitando o pedido de casamento do Vitorino, o filho do Segeiro, e Félix acaba se casando com a Sinhazinha.
Se Félix e Lalau foram felizes, o padre não sabe, mas foram honestos e basta. E esse é o final da Casa Velha, são 8 capítulos no total. Vamos fazer uma análise do que acontece aqui, vamos pensar um pouquinho. Parece inicialmente uma obra mais simples que outras das de Machado, mas não é. E é o que a gente vai ver agora. Nós temos um narrador em primeira pessoa, que é o padre. Temos também aqui uma protagonista, que é Lalau, que coloca em primeiro lugar a honra. Isso é algo comum no romantismo, né? Coloca em primeiro lugar a memória da sua mãe querida. Eu disse já no começo que se trata de uma obra intermediária entre as duas fases do autor. Apesar de ter sido publicado em 1885 em folhetim, a Lúcia Miguel Pereira diz que ele tinha sido escrito anos antes. No entanto, essa publicação está mais próxima das obras-primas de Machado. Como eu disse lá no começo, pode ser considerado um precursor de Dom Casmurro. Olha o que a gente tem aqui. No Dom Casmurro a gente tinha o narrador em primeira pessoa, que era o Bentinho. Aqui nós temos também, que era o padre. No Dom Casmurro nós temos a história de amor entre Bento e Capitu. O Bento era rico, a Capitu era de uma posição inferior, era pobre, não era agregada, mas era pobre. E tínhamos a mãe do Bento, a Dona Glória, tomando as decisões por todos. Aqui nós temos a história de amor entre o Félix e a Lalau. O Félix rico, a Lalau pobre, agregada. E a Dona Antônia decidindo por todos. Também temos sentimento de culpa do narrador nos dois livros, tanto no Dom Casmurro quanto no Casa Velha. Podemos, como eu comentei ali, comparar a Dona Antônia com a Dona Glória, que era a mãe do Bentinho, né? A mãe do Félix com a mãe do Bentinho. Ambas cultivavam o falecido, amam o falecido marido, né? Ambas são viúvas e representam a cultura patriarcal. Elas são viúvas, mas é como se o homem estivesse ali presente. O Félix, que significa feliz, o nome Félix pode ser comparado ao nome Bento, que significa abençoado. Quanto ao narrador, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acaba acreditando nele, né? Já disse que ele não aparece com nome próprio e ele é um personagem extremamente ambíguo, que tem culpa e sabe disso. Não é tão amiguinho do Félix e da Lalau quando quer parecer, não, gente. A gente já viu que ele age por conveniência, de acordo com os interesses dele, fraqueja por se apaixonar pela Lalau e tenta, logicamente, reprimir esse sentimento. Ele diz, então, que vai ajudar o casal, mas o que ele acaba fazendo é afastar um do outro, né? Ele que cria toda a confusão com essa história aí de serem irmãos, coisa que a Dona Antônia não tinha dito de verdade. A intenção oficialmente, né, a intenção inicial do padre era escrever sobre o Dom Pedro I, sobre o primeiro reinado. Oficialmente não a escreve, fica preso na história de amor da Lalau e do Félix. No entanto, se a gente analisar bem o que a gente tem ali, veremos que há um paralelo entre a história do Félix e da Lalau com a história do primeiro reinado, entre a ficção e a realidade. Então, o ex-ministro e o Dom Pedro I, a gente pode estabelecer um paralelo entre eles, que eram parecidos tanto na descrição física quanto na psicológica. O Félix, a gente pode relacioná-lo ao Dom Pedro II, né? O jovem, que eram tímidos, representam muito bem a classe poderosa, a qual pertence à oligarquia, que parece que vão quebrar as tradições, mas não quebram coisa nenhuma. A Lalau, que é Cláudia, o nome romano, né? Vinculada à República Romana. Gente, é ela que acaba fazendo uma quebra na ordem monárquica da Casa Velha. Como agregada, ela pertencia a uma classe intermediária entre os poderosos, os ricos e os escravos. E assim, olha o comportamento da Lalau. Ela, ao mesmo tempo que ela namora o Félix, que é o todo-poderoso, ela é amiga
do Preto Velho e ouve as histórias dele, né? Analisamos também a Dona Antônia ali, que gosta muito da Lalau, mas não quer a menina como nora. Então, o casamento entre Félix e Lalau seria quebrar a ordem das coisas. O padre narrador, a gente pode fazer um paralelo com a igreja brasileira do século XIX, e os rebeldes da Casa Velha, podemos fazer um paralelo com os rebeldes do Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha. Gente, quanta coisa nesse livro que parece simples. Se inscrevam em nosso canal para não perderem nadinha. Indiquem nosso vídeo. Todos os livros e análises dos vestibulares vocês encontrarão aqui. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!